tarde a todos. Meu nome é Jussara Pires, sou presidente da ABS Rio Grande do Sul e nós estamos iniciando agora o primeiro de uma série de eventos que a ABS Rio Grande do Sul está coordenando dentro desse projeto da ABS, que é o ABS Conecta. Então, nós estamos iniciando com essa atividade. Boa tarde a todos. Meu nome é Jussara Pires, sou presidente da ABS Rio Grande do Sul e nós estamos iniciando agora o primeiro de uma série de eventos que a ABS Rio Grande do Sul está coordenando dentro desse projeto da ABS, que é o ABS Conecta. Então, nós estamos iniciando com essa atividade. Boa tarde a todos. Meu nome é Jussara Pires, sou presidente. Eu vou passar a palavra depois para os mediadores deste evento, mas antes eu gostaria de lembrar que a ABS Rio Grande do Sul tem uma série de atividades além desses eventos. Nós estamos já em processo de organização da 27ª Semana Interamericana da Água e 20ª Semana Estadual da Água, e estamos iniciando também um programa de cursos também online, e na esperança de que a gente ainda tenha condições, faremos algumas atividades presenciais, talvez em novembro, né, se for viável alguma coisa. Eu passo a palavra já de imediato para a Fabiana e para o Bugim, que vão fazer o papel de mediadores. Os dois, a Fabiana é advogada e foi diretora da ABS Rio Grande do Sul e hoje está no Conselho Consultivo, e o Bugim foi nosso presidente por 3 gestões, foi vice-presidente da ABS Nacional, e também os dois atuam junto com empreendedores e têm, portanto, muita experiência com o tema de hoje, que é a questão do licenciamento ambiental, estão sentindo os efeitos dessa pandemia nessa atividade. Por isso, então, foram chamados para nos orientar, para nos apoiar nessas discussões. Então, eu passo de imediato para a Fabiana, para que coordene todo o processo. Muito boa tarde. É um prazer contar com a presença de todos vocês nessa tarde, no nosso webinar da ABS Conecta. Agradeço aqui especialmente a participação dos nossos palestrantes, que dedicaram um espaço da sua agenda tão atribulada, né, nesse período aí peculiar, para estarem conosco, dividindo as suas experiências. É o Alexandre Bugim, meu colega da ABS, que vai ajudar nessa tarefa de mediação do evento. A ABS, então, está com essa série de webinários ao longo desse período de distanciamento social. Já foram mais de 40 mil visualizações dos eventos online que acontecem praticamente de forma diária. Então, convido a todos que acessem os sites da ABS e acompanhem as discussões que vêm ocorrendo. Antes de dar início às discussões, aqui a nossa primeira palestra, eu gostaria de lembrar a todos os associados que as eleições nacionais da ABS estão se aproximando, né? Elas acontecem na próxima semana. A votação será online, o que já é, inclusive, um marco da ABS. Então, pedimos a todos aqueles que ainda precisem quitar com as suas anuidades que assim o façam, para que se tornem aptos à votação. Entrando, então, aqui imediatamente no tema do nosso webinar, que vai discutir licenciamento ambiental em tempos de pandemia. Esse evento surgiu inicialmente como uma ideia de trazer profissionais do Rio Grande do Sul, dos órgãos ambientais gaúchos, para discutir todos os desafios e as oportunidades que acabam surgindo nesse momento, que, embora seja um momento muito delicado, um momento de tristeza para toda a comunidade nacional e também mundial, por uma necessidade, começam então a surgir possibilidades e os órgãos ambientais passam aqui a encontrar caminhos e alternativas para fazer com que as suas atividades possam continuar acontecendo, e isso, em boa medida, tem agregado, inclusive,
qualidade, né, e agilidade em alguns procedimentos. Para tratar desse tema e trazer aí quais são os reflexos que esse momento de laboratório pode trazer do ponto de vista positivo para os licenciamentos ambientais, que é uma ferramenta extremamente importante dentro do nosso sistema de meio ambiente, nós convidamos 3 profissionais. E o primeiro deles é o Rafael Dauch de Oliveira, que é advogado especialista em direito ambiental, procurador do Estado do Rio de Janeiro. O Rafael é ex-procurador-chefe do INEA, que é o órgão ambiental carioca, doutor em Direito Público e autor de uma obra muito interessante que se chama Simplificação no Direito Administrativo e Ambiental. Eu gostaria de agradecer imensamente pela presença e participação do Rafael, meu colega de UBA, União Brasileira da Advocacia Ambiental, neste evento. E, Rafael, pediria que, então, aí, por cerca de 10 a 15 minutos, tu colocaste para nós a experiência que Rio de Janeiro tem vivido em relação ao licenciamento ambiental, a possibilidade de qualificação, né, e otimização dos procedimentos de licenciamento e em que medida esse momento de pandemia acaba fazendo com que essas questões sejam pulverizadas e possam ser efetivadas de uma forma mais célere nesse momento. Muito obrigada, Rafael. Você precisa tirar o microfone do mudo. Aqui. Agora sim. Conseguem ver a visualização da tela? Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o gentil convite que me foi feito pela ABS, dizer que é uma honra estar aqui. Gostaria também, rapidamente, de cumprimentar os integrantes da mesa, cumprimentar a Jussara, a Fabiana, o Alexandre, o Germano e a Marjorie. Bom, meu tema hoje é sobre o novo coronavírus e a simplificação do licenciamento ambiental. Como a Fabiana vinha falando, o novo coronavírus trouxe diversos desafios para as nações em geral e para o Brasil em particular. Trouxe também uma crise sanitária, uma crise política e uma crise econômica. E a crise econômica que é mais interessante aqui para a nossa abordagem. Com a crise econômica, várias empresas fecharam, várias outras estão à beira da bancarrota, enquanto outras demitiram diversos empregados. Então, esse período pós-pandemia, a gente precisa gerar um certo estímulo para as atividades econômicas, uma celeridade na tramitação de expedientes administrativos, uma racionalização dos controles. Por isso que, nesse momento, surge como uma medida bem interessante a questão da necessidade de simplificação, especialmente do licenciamento ambiental, que, como veremos, não implica diminuição da tutela ambiental. A gente está falando aqui, vai falar de simplificação apenas de controles e de procedimentos, e não do direito material em si, da proteção ambiental em si. Bom, a OCDE já há algum tempo vem alertando da importância das formalidades administrativas, mas também, por outro lado, falando das burocracias desnecessárias ou formalidades administrativas excessivas, que trazem custos, criam restrições ao desempenho do setor privado na prestação do serviço público, ao avanço tecnológico e também ao exercício das atividades econômicas. Então, o que é? Aí vem a ideia de simplificação. Simplificação, em sentido jurídico, ela seria o quê? Um conjunto de ideias e medidas com o objetivo de quê? São várias ideias aqui. Eliminar ou diminuir formalidades e burocracias inúteis, reduzir custos para todas as partes envolvidas, e aí envolve não só os particulares, como a própria administração pública, conferir celeridade e racionalidade na tramitação de procedimentos administrativos, facilitar a vida do cidadão e da empresa, especialmente por meio de normas claras, precisas, de fácil compreensão e executíveis. Adotar soluções coordenadas, consensuais e flexíveis, com vistas a obter maior efetividade e celeridade na tutela de bens jurídicos. Sabe-se que as relações de subordinação, as relações hierarquizadas, elas não são capazes de trazer todas as vantagens possíveis para a proteção do meio ambiente.
6, coordenar e racionalizar o exercício de competências sobrepostas ou conexas por diferentes órgãos em todos os níveis de governo, que é um problema especial que o direito ambiental brasileiro sente, muito por causa das normas gerais, na competência concorrente, e também da competência administrativa comum. E, finalmente, talvez esse seja um dos mais importantes, a gente defende que o controle estatal deve ser diretamente proporcional ao risco e aos impactos adversos que a atividade comporte para a sociedade e para o meio ambiente. Quanto maior o risco, maior o controle. Quanto menor o risco e menor os impactos, menor o controle. Então, esse critério de proporcionalidade nos parece bem importante. Bom, de tudo isso que a gente disse até agora, a gente pode dizer que a simplificação do direito ambiental tem todas aquelas medidas, mas trata-se conceitualmente de mudanças na estrutura organizativa, na forma de agir e no relacionamento da administração pública com os destinatários de suas atividades, por meio do conjunto de normas, medidas e boas práticas administrativas com aqueles objetivos que a gente acabou de falar. Então, resumindo, o que é a simplificação? Na verdade, busca uma facilitação das relações entre o Estado e os cidadãos, entre o Estado e a sociedade. Basicamente isso. E importante aqui que não implica diminuição da proteção do meio ambiente. Muito pelo contrário, se bem planejada e executada, ela tem o condão de gerar maior efetividade na tutela do meio ambiente. Por quê? Temos que considerar os limites materiais, financeiros e humanos dos órgãos ambientais. É impossível estar o Estado e os órgãos ambientais não conseguem estar omnipresentes e exercer o controle em todas as atividades. No Rio de Janeiro, são 30 mil atividades licenciadas. É impossível para qualquer órgão ambiental, não apenas do Rio de Janeiro, que consiga dedicar a mesma energia em 30 mil processos. Então, torna-se necessária uma racionalização da atividade de controle da administração pública, de modo a gerar uma maior tutela dos bens jurídicos. E isso se dá de que forma? No foco nas atividades de maior risco e maiores impactos e um abrandamento, né, nos procedimentos, na energia dedicada naquelas atividades de menor impacto. Então, isso tem um condão de gerar uma maior efetividade do meio ambiente. Embora, eventualmente, para atividades de menor impacto, haja uma simplificação ou até flexibilização, como um todo, partindo da premissa que o órgão ambiental vai ter mais tempo para se dedicar em atividade mais impactante, como um todo, é plenamente defensável que a proteção do meio ambiente como um todo ganha-se em proteção do meio ambiente, né? Enfim. E também a questão dos controles, né? Licenciamento, a gente está falando aqui de controles, a gente não está falando de direito material. Enfim, só racionalizar os controles, o procedimento. Então, quais são os fundamentos da simplificação do direito ambiental? Princípio da eficiência, da proporcionalidade, da celeridade, da subsidiariedade, o artigo 176 da Constituição, que impõe um tratamento diferenciado conforme o impacto de produtos e serviços, e o artigo 179 da Constituição, que fala do tratamento simplificado para atividades para microempresas e empresas de pequeno porte. Bom, outra questão importante é que com a simplificação, a gente tem ganhos de segurança jurídica e proteção da confiança legítima. O que o administrado quer saber é exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Com a simplificação, tornam-se mais claras as regras do jogo e também temos, com a simplificação, as relações se tornam mais previsíveis, confiáveis e estáveis. Bom, a simplificação do direito ambiental é uma tendência mundial, vários países promovem medidas de simplificação, inclusive com ganhos de tutela ambiental, e o Brasil ainda dá os primeiros passos. A gente tem aqui uma visão muito paternalista do nosso Estado. A gente acha que quanto mais o Estado intervier na vida social, seja por vários meios possíveis, seja pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo ou Poder Executivo, melhor será. Quando, na verdade, isso não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que o excesso de intervenção do Estado, ela cria burocracias, aumenta os custos e cria dificuldade na tutela de bens jurídicos. Bom, os primeiros passos estão sendo dados. A Lei da Liberdade Econômica é um exemplo disso. Ela traz, por exemplo, análise de impacto regulatório, que é uma ideia de regulação baseada em evidências, né, para você tornar mais racional o controle. E aí, uma outra questão importante, que a gente quer deixar aqui uma pergunta retórica, existiria um princípio jurídico? A simplificação seria um princípio jurídico. E aí eu pergunto, existiria um direito subjetivo à simplificação? E aí, na outra face da moeda, existiria um dever jurídico do Estado de promover a simplificação? É uma pergunta que eu quero deixar, enfim, retórica, para vocês pensarem. Bom, e finalmente,
Vou trazer aqui um estudo de caso, que é o Decreto Estadual do Rio de Janeiro 46.890 de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema Estadual de Licenciamento e demais procedimentos de controle ambiental, SELCA. É o chamado Simplificação do Licenciamento Ambiental. O SELCA entrou em vigor em dezembro do ano passado e vai começar a vigorar agora, quer dizer, foi publicado, mas vai começar de fato a vigir agora no final de junho, tá? Aqui é importante a gente falar uma coisa bem interessante, que é o recente julgamento, nesse mês, da ADIM 5475 do Amapá, que o Supremo, infelizmente, o Supremo declarou inconstitucional a licença única, né, alegando que seria uma norma geral de direito ambiental, o que, a nosso ver, é equivocado, e também prestigiando a competência do CONAMA, como se o CONAMA tivesse, aqui é o nosso entendimento, o CONAMA não expede normas gerais. Normas gerais são a competência legislativa, né, da União, dos estados e do município, e normas gerais é da União, por meio de lei em sentido formal. Bom, então, só fazer uma breve crítica a esse sistema, que, aliás, essa jurisprudência, ela colide com outras jurisprudências anteriores da Corte, e a gente torce aqui para que seja revisto esse posicionamento, de modo a dar uma maior possibilidade para os estados exercerem as suas competências na área do licenciamento. Bom, vamos lá, diretamente, o que trouxe de simplificação e de interessante esse decreto? Primeiro, a simplificação de procedimento, né? Foco apenas nos impactos e riscos ambientais. A gente sabe que, ao longo do tempo, o processo de licenciamento ambiental, o procedimento se desvirtuou para abranger uma série de outras coisas. Questões dominiais, questões minerárias, questões urbanísticas. Então, na verdade, a gente restringiu o licenciamento para aquilo que ele sempre se prestou a fazer, que é o foco nos impactos e riscos ambientais. Um outro ponto interessante são as instruções técnicas e condicionantes de validade padronizadas por tipologia. Isso diminui a insegurança do particular, né? Se a mesma atividade ela vai ter instruções técnicas para os estudos ambientais e condicionantes de validade padronizados. Obviamente, vai poder acrescentar ou suprimir, conforme o caso e conforme a localização, de maneira devidamente fundamentada. Prazos para o INEA é um outro ponto. A gente tentou colocar prazos menores para o INEA do que os previstos até na legislação federal. Outro ponto, o maior prazo de vigência das licenças ambientais, que agora a maioria delas fica entre 6 e 12 anos, conforme critérios de sustentabilidade. Então, pessoas com práticas voluntárias de gestão ambiental, de várias questões ambientais de sustentabilidade ecológica, vão ficar mais perto dos 12 anos, enquanto aqueles que não implementarem medidas voluntárias vão ficar mais próximos dos 6 anos. O outro ponto importante é a fim da regra do licenciamento trifásico. A gente sabe que o licenciamento trifásico ele não tem paralelo no mundo. Ele é, de fato, uma inovação e uma jabuticaba brasileira. Então, a grande verdade é que quando a gente atesta a viabilidade ambiental de um empreendimento na LP, a gente já tem que dizer, desde logo, onde se pode e onde não se pode construir. Então, na verdade, não há nenhum problema que no mesmo procedimento haja um prosseguimento, que o procedimento, o projeto executivo seja moldado, né, para, ao final, sair uma licença que ateste tanto a viabilidade ambiental, como também permita, desde já, a instalação. Isso reduz custos e não implica diminuição, nenhum controle ambiental. Bom, criação da licença ambiental unificada, que é para atividade de médio impacto ou para atividade de baixo impacto, que não sejam compreendidas pela próxima licença, que é a LAC, que é a chamada, chamou licença ambiental comunicada, mas é a licença por adesão e compromisso, que é mais polêmica, mas que a gente previu apenas para atividades de baixo impacto, né? Então, seguindo essa linha da proporcionalidade. Essa atividade de baixo impacto vai ter menos controle e menos controle prévio do Estado, sem prejuízo, obviamente, do controle a posteriori. Você simplifica, mas, ao mesmo tempo, você reforça o controle a posteriori, e, da mesma forma, aposta numa maior responsabilização, tanto do empreendedor como do responsável técnico. Outra novidade, a racionalização da participação dos intervenientes, tem uma seção específica. A gente só coloca a participação obrigatória daqueles que a lei exige, né? Muito embora seja previsto também convênios de cooperação, a gente sabe que já estão em andamento convênios do INEA com o ICMBio e com o IFAM. Um outro ponto interessante é o capítulo destinado à fiscalização e pós-licença. Pós-licença é uma questão muito importante, especialmente porque não adianta só você licenciar, mas verificar se aqueles termos e condições da licença estão sendo cumpridos. Uma outra seção sobre estudos ambientais e criação de 2 novos estudos. É verdade, isso é meio que para me desmistificar a ideia do EIA-RIMA. Muita gente acha que o único estudo que existe no licenciamento ambiental é o EIA-RIMA, e não é.
O EARIMA é tão só para aqueles empreendimentos de significativo impacto ambiental. Aquele significativo é um auto qualificado como significativo, expressivo. Nos outros casos, não é porque não tem EARIMA que não será possível e que não terá estudo ambiental. Então, aqui a gente está colocando o EARIMA para atividade de significativo impacto, o RAIS, que é o Relatório Ambiental Simplificado para atividade de alto impacto, o diagnóstico ambiental resumido para a LAC e, finalmente, o estudo de conformidade ambiental como um estudo residual que vai valer para os outros casos de licença. Bom, um outro ponto importante é a ideia do governo digital, né? A gente previu no processo que procedimentos de controle ambiental serão disponibilizados na íntegra no sítio eletrônico do INEA. Isso tem sido muito importante, essa questão do governo digital, nessa época de coronavírus. Porque se não fosse o governo digital, se não fosse as plataformas digitais, então, não só no governo como na iniciativa privada, a gente teria praticamente uma paralisação completa de todas as atividades. A gente está vendo aí diversos eventos, congressos, reuniões digitais, e justamente uma dessas medidas de simplificação é justamente essa do governo digital, que traz maior transparência, né? Essa questão de disponibilizar no site, essa questão dos processos eletrônicos são muito importantes. E um outro ponto também bem interessante são as audiências públicas virtuais. Elas não estão previstas no decreto, mas recentemente o CONEMA, do Estado do Rio de Janeiro, aprovou 2 formas de audiência pública virtual, a complementar e a exclusiva. Enfim, nos parece que essa é uma tendência inegável e essa questão das audiências públicas virtuais, elas podem gerar uma maior racionalização e otimizar, inclusive, a participação popular na defesa do meio ambiente. Vale dizer também que essa mesma norma, ela exclui da audiência pública virtual o caso de houver população tradicional. Aí, no caso, você poderia fazer uma audiência pública e depois complementar uma reunião pública exclusiva para a população tradicional. Depois, regulação por performance ou regulação baseada em desempenho. Não me interessa saber se ele cumpre diversas regras inúteis num checklist. Interessa saber o que ele vai atingir em desempenho, o que ele vai gerar de poluição do ar, se ele está dentro dos padrões, poluição da água. É por isso que tem autores como o professor Daniel Fiorino, professor norte-americano do MIT, que fala numa nova regulação ambiental baseada em modernos parâmetros, né? E esses modernos parâmetros seriam um contínuo aprimoramento das atividades com base em indicadores ambientais. O outro ponto, regulação baseada nos riscos, que é importante, que leva em conta... isso é uma priorização do controle e também da fiscalização. Isso vai levar em conta a probabilidade de alguma coisa dar errado, bem como a gravidade desse problema, eventual gravidade desse problema. Então, isso orienta você fiscalizar mais vezes determinadas empresas do que outras. E, finalmente, acho que eu já falei demais aqui, para finalizar minha intervenção, a regulação responsiva na atividade de fiscalização. Isso é bem interessante. Isso, na verdade, é uma teoria desenvolvida por 2 juristas australianos, Ayres e Braithwaite, na década de 90, que desenham uma pirâmide, na qual, na base da pirâmide, você conseguiria resolver a maior parte dos problemas. E na base da pirâmide está justamente as medidas de persuasão, de orientação para o cumprimento da norma. A gente sabe que muita gente descumpre as normas ambientais muito mais por ignorância do que um cálculo para conseguir benefícios financeiros. Então, essa pirâmide ela prevê, primeiro, medidas de persuasão, de convencimento, de orientação para o compliance, e conforme a pessoa for respondendo, se ela responder negativamente a isso, você vai tendo uma escalada nas sanções e aumentando, e aí vem as medidas de dissuasão, como advertência, multa, interdição, e por aí vai. Então, é basicamente essa ideia da pirâmide. Enfim, essas eram as ideias que eu tinha para dizer. Peço desculpas se eu passei do tempo. E só para terminar aqui, quem tiver interesse aí de estudar melhor essa questão da simplificação, a gente quer fazer uma propaganda aqui do livro, recém-publicado, A Simplificação no Direito Administrativo e Ambiental. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado, Rafael, pela tua fala, brilhante fala, né? E, ao mesmo tempo que eu te agradeço, eu quero agradecer também à ABS pelo convite feito para eu participar como moderador juntamente com a Fabiana. Quero cumprimentar a Fabiana, o Germano, a Marjorie também, né? E a todos que estão assistindo, né? Desejo que todos estejam bens, com saúde, né? E, então, agora gostaríamos de ouvir a nossa presidente da FEPAM, Marjorie, né? Acredito, Marjorie, principalmente também o Germano, depois ele vai falar, uma coisa que, quando surgiu a situação de todos ir para casa, home office, né, aquela primeira semana de decreto estadual, decretos municipais,
certamente para todos nós, né, e para vocês também como gestores públicos, bateu uma grande ansiedade de como seriam as atividades, né? E acredito eu que nós estamos superando de uma forma muito positiva, né? E parabenizar os órgãos ambientais, principalmente os órgãos da gestão pública, com a estrutura que estão desenvolvendo rapidamente para atender essas demandas todas, né? Então, eu gostaria de convidar a nossa presidente, a Marjorie, e antes fazer uma apresentação, né? A Marjorie Kaufmann, engenheira florestal pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento do Centro Universitário Univates. Doutora em Geociências Naturais pela Unicamp. Cursou pós-doutorado no Centro Universitário em Univates. Trabalhou em projetos na área de infraestrutura, estradas, pontes e usinas hidrelétricas, além de ter 10 anos de vivência na área do licenciamento. Foi diretora da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Lajeado, de 2017 a 2018, e atualmente é diretora-presidente da Fundação Proteção Ambiental Henrique Luiz Rossler, FEPAM. Então, Marjorie, a palavra está contigo. Obrigado. Obrigada, Bugim. Boa tarde a todos. Quero cumprimentá-los e agradecer, dizer que falar após a palestra do Dr. Rafael é muito gratificante, porque nós ouvimos de um procurador tudo aquilo que a gente busca, né, implementar aqui dentro das nossas repartições, né, e toda a nossa vontade de expor que todos os procedimentos que nós vínhamos trabalhando antes do Covid, que seguimos trabalhando, eles buscam isso, e eu uso a palavra qualificar o procedimento de licenciamento ambiental, onde nós temos alguns critérios que podem ser desburocratizados, simplificados, e, de fato, nós temos mais energia para aqueles que são mais complexos. Então, por isso que eu bato na tecla de qualificar, é colocar a energia onde se precisa e trabalhar esses procedimentos para poder ter uma gestão ambiental melhor do todo, né, dentro da instituição. Então, a FEPAM, né, a fundação a qual eu presido, ela completou na semana passada 30 anos. Então, nesses 30 anos, ela tem sido pioneira em diferentes normativas e regramentos ambientais que são utilizados no Brasil todo. Então, há um paradigma, né, de todo esse pioneirismo, de toda essa carga que se tem, histórica, muito bem construída, com este momento de inovação. Então, eu digo que o coronavírus ele veio como um catalisador para as nossas propostas de gestão. No ano passado, nós iniciamos a gestão com o propósito de modernizar ou de fazer um novo Código Estadual de Meio Ambiente. E aí nós trouxemos dentro deste código todas essas ações de melhoria no procedimento licenciatório e também de regulamentação de algumas coisas que já eram feitas na instituição, como a questão de unificação de etapas de licenciamento, licenças que eram ordinárias em 3 fases e hoje são em 2, LPI e depois LO, ou ainda o procedimento único de licenciamento por LU. Então, nós trouxemos no código as possibilidades, e além dessas que já eram praticadas também a LAC, que aqui nós chamamos de licença ambiental por compromisso, para que nesse ano, então, nós pudéssemos trazer essa regulamentação para dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e destrinchar e fazer com que ela fosse efetiva e executada. Então, nós iniciamos o ano com esse pé direito, o código foi promulgado dia 9 de janeiro, e começamos a trabalhar dentro dos conselhos e até dentro dos núcleos aqui da FEPAM mesmo, com portarias, e tivemos o evento do Covid. Então, em todos os webinars que eu participo, a gente comenta, como é que está o teletrabalho, ele funcionou bem, o rendimento está ok ou não está ok, quem sabe essa seja uma nova modalidade que a gente possa implementar nos órgãos. E uma coisa interessante que tem sido posta e que eu tomei como verdade, é que nós tivemos um teletrabalho por força maior. Então, uma coisa é fazer um teletrabalho programado e planejado por um órgão. Outra coisa é ter um decreto de calamidade e todos vão para suas casas e nós vamos ver como isso vai funcionar. Então, de fato, aqui nós temos 300 técnicos na instituição.
e esses 300 foram trabalhar em home office. Então, nós tivemos um trabalho de TI que levou em torno de 10 dias para conseguir ter uma estabilidade e eles conseguirem produzir regularmente. Claro que com aquelas variáveis de como funciona a internet doméstica de cada um, muitos estão com os filhos em casa, então é injusto a gente avaliar esse teletrabalho sem planejamento e numa condição extrema, como se ele fosse uma regra normal de gestão. Mas ainda assim, nós conseguimos manter os nossos índices de produtividade e conseguimos atender a tudo que nos propomos, que é a redução no tempo de análise dos processos, que nada mais é do que o fruto de todas essas pequenas implementações que nós estamos fazendo desde o ano passado. Então, a revisão dos termos de referência, a uniformização das licenças, a questão de portarias que aglutinam ou simplificam alguns pontos do licenciamento. Tudo isso foi muito importante para que a gente conseguisse alcançar as metas que são de redução do tempo de análise. E nós iniciamos a gestão com cerca de 400 dias, em média, para análise de um processo de licenciamento. E nós conseguimos fechar o mês de abril mantendo a nossa meta de menos de 200 dias de média de análise de processo. Então, nós estamos num caminho, claro, nós demos uma freada naquela melhoria, no ritmo de melhoria, mas ainda seguimos evoluindo, conseguindo entregar mais de 700 documentos licenciatórios, o que é perfeitamente satisfatório se nós formos pensar que nós tivemos a procura por 700 novos processos, entregamos 780 processos finalizados. Então, ainda estamos com um balanço positivo de baixa, né, no nosso estoque, apesar de todas essas adversidades que coloquei. Também foi estabelecido, então, aqui na instituição, um comitê que trabalhou com a verificação desses decretos estaduais e a implementação deles dentro da instituição. Então, primeiro todos estavam na residência e depois nós começamos a trabalhar com um plano de retorno e com algumas regras para vistorias, para entrada aqui na nossa central e também nas regionais. Então, essa equipe de segurança do trabalho, ela fez uma cartilha e orientou os nossos servidores. Porque também é um fator importante o nível de abalo emocional dos funcionários e o medo, o receio de retornar ou como vai retornar. Então, nós trabalhamos com isso dentro desse grupo todo. As emergências e as fiscalizações ambientais seguiram ocorrendo normalmente em todo o período, por serem atividades essenciais, então não houve nada de quebra de protocolos ou de realizações nesses dois núcleos de fiscalização e atendimento de emergência, e os licenciamentos seguiram as análises dos processos e as vistorias que tiveram uma redução no ritmo, porque foram feitas também pela equipe de fiscalização que já estava na rua, então acabou fazendo essa parte das vistorias para o licenciamento e não só da fiscalização. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos desde 2017 o sistema online de licenciamento. Então, todos os procedimentos licenciatórios, desde 2017, eles vêm sendo de forma digital, o que não necessita da presença, então, dos empreendedores na sede e facilitou o nosso procedimento de análise, porque nós temos já em sistemas todos os materiais para fazer a análise dos processos. Esse sistema, então, ele tem essas facilidades, mas nós ainda tínhamos e temos alguns processos em papel, que com o evento da pandemia também se criou o protocolo digital para processos anteriores a 2017, ou por alguma especificidade que não estava dentro do sistema online de licenciamento, evitando completamente a necessidade de presença, então, dos empreendedores para protocolo de documentos ou abertura de processos. Esse é um dos exemplos que eu digo que é catalisador, a pandemia foi catalisador. Porque se nós formos pensar, por que nós obrigávamos as pessoas a virem aqui protocolar um documento para nós digitalizarmos e colocarmos dentro de um banco de dados, se a pessoa poderia fazer o encaminhamento desse documento.
E para isso se criou um sistema de TI para que se fosse feito um upload de um documento estático e não houvesse problemas. Além disso, nós temos uma agenda aqui de reuniões com empreendedores, Sala do Empreendedor, e essa agenda foi, então, transformada em uma agenda para videoconferências. Todas as reuniões seguem sendo realizadas, e nós já temos aqui estruturas prontas para quando eles voltarem, as reuniões possam ser feitas exclusivamente por videoconferências. Nós tínhamos exemplos de empreendedores que andavam mais de 600 quilômetros para fazer uma reunião de meia hora. Então, assim, por que nós não pensamos nisso antes? Não sei, mas essa necessidade fez com que a gente otimizasse economicamente, em tempo e em resolução imediata dos problemas, porque nós estávamos conversando esses dias, numa videoconferência, os assuntos são postos objetivamente. Ninguém faz conversinha na videoconferência que não seja ligada ao assunto. Então, acaba que elas são muito resolutivas e produtivas, e a ideia da instituição é que as reuniões com a equipe técnica e os empreendedores sigam nesse formato, até porque nós temos disponíveis alguns acessos de um programa pago, e nós conseguimos, então, gravações de todas as reuniões, o que facilita, inclusive, na questão da ata e no registro do que é falado numa reunião. Então, também é uma questão de otimização. E aí, uma particularidade que nós tivemos aqui no nosso estado, e que eu acho que no Rio de Janeiro talvez não teve, é que com a pandemia nós tivemos uma necessidade de alteração das licenças da área de criações de suínos e de aves. Nós tivemos a parada dos abatedouros, e com isso, muitos animais sobrelotando as granjas e também os abatedouros. Então, nós tivemos portarias e instruções normativas estaduais que permitiram que esses locais tivessem um alojamento de animais superior àquela carga permitida na licença durante o período da pandemia, para que pudesse adequar e não tivesse que ser tomada outra medida que fosse de maior impacto ambiental, como a morte de todos esses animais. Então, foram respostas muito rápidas que nós tivemos que dar para poder adequar essa situação como um todo, e que eu penso que vão auxiliar daqui para frente, inclusive no nosso pensamento de como o procedimento de licenciamento ambiental pode ser melhorado, qualificado, sem perder todo o zelo ambiental que a gente entende que ele deva ter. Com relação a tudo que segue acontecendo aí, com as nossas medidas postas de simplificação, de licença ambiental por compromisso, eu penso que é uma fase inicial, e eu sempre me refiro que o procedimento ordinário de licenciamento ambiental, com 3 etapas de licenciamento, LP, LI e LO, em algum momento ele foi importante para todos os empreendimentos. E hoje, o tempo não nos permite mais essa morosidade e essa burocracia. Eu sempre converso, quem quer uma LP? Ninguém quer uma LP, ninguém quer uma licença prévia, todo mundo já quer uma licença de instalação. Então, nós temos que olhar esses empreendimentos e, de fato, guardar a nossa energia, como bem falado pelo Dr. Rafael, em fiscalizar as atividades. Fiscalizar as atividades que vai garantir que aquelas nossas licenças sejam efetivas. E mais do que isso, o procedimento licenciatório sendo digitalizado e tendo uma inteligência de sistema, onde o empreendedor entra com dados em um banco de dados e esses dados podem ser utilizados para o planejamento ambiental, aí sim começa a fazer sentido. Porque passou o tempo em que um documento de PDF ou um documento em papel faça algum sentido ambiental. Nós precisamos ter o acesso e as informações, as especificidades de cada um desses dados colocados pelo empreendedor, seja monitoramento de fauna, seja monitoramento de qualidade de água, precisam estar em unidades e formatos passíveis de gestão. Nós precisamos poder trabalhar com esses dados. Com o volume de informação que um órgão de licenciamento estadual ou municipal recebe a cada mês, se esses dados não estiverem tabulados para isso, não há melhoria ambiental.
Na minha opinião, não há melhoria ambiental em uma pilha de papel que fica dentro de uma instituição ou que seja em um empreendimento. Então, eu acho que o licenciamento ambiental, ele precisa dar esse salto, precisa dar esse clique, onde nós começamos a olhar ele com inteligência de sistemas, inteligência de procedimentos, e sim implementar assim, novas formas de fiscalização, novas formas de monitoramento e, acima de tudo, planejamento. Nós precisamos revisitar para ver se todos aqueles parâmetros, aquelas licenças de 20 páginas têm efetividade, senão não há razão de ser, é apenas burocracia. E também, finalizando já, mas corroborando com o que o Dr. Rafael falou, o licenciamento ambiental carregou um peso de outras searas. E aí, todo mundo tem medo do licenciamento ambiental, mas dentro do licenciamento tem o alvará do Corpo de Bombeiros, tem outros elementos que não são ambientais, e acaba criando esse gargalo aqui na instituição ambiental devido a outros procedimentos que são em outros locais e acabam tumultuando o procedimento do licenciamento ambiental. Então, é tempo de olhar e de limpar e de simplificar e tornar ele, de fato, efetivo na área ambiental. Então, nós estamos também, nesse sentido, trazendo tudo isso aqui para o Rio Grande do Sul, fazendo esse trabalho, e usamos o Covid para implementar vários itens que eu acredito que os empreendedores vão ver o quão benéficos vão ser para os próximos anos, mas é uma caminhada bastante longa e eu penso que o Brasil precisa amadurecer nesse sentido e com este pensamento para que o licenciamento, de fato, contribua com o meio ambiente e não seja mais uma burocracia dentro de um processo de empreendimentos. Muito obrigada. Acho que eu obedeci os 10 minutos. Muito obrigada, presidente Marjorie. Ficaste exatamente dentro de 10 a 15 minutos, 12 minutinhos, foi muito boa a sua explanação. Acho que tem vários pontos aqui que a gente pode depois trazer para o debate, né? Questões que, num primeiro momento, parecem simples, mas que acabam fazendo com que as coisas, que a engrenagem funcione muito melhor, né? Pegando um exemplo aqui muito, muito singelo, a questão da possibilidade de fazer a reunião com a equipe técnica por meio de videoconferência é algo realmente muito engrandecedor para o processo. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o secretário Arthur na semana passada, em que nós tínhamos pessoas de 4 municípios diferentes, e ali em 40 minutos nós discutimos uma série de temas bem relevantes, e a questão da segurança jurídica, né, o fato de não haver qualquer dúvida quanto à lisura do que está sendo discutido, né, isso é muito bom para o empreendedor e é muito bom também para o servidor público. E a questão de se gravar, né, a conversa, para que sirva como histórico, como memória, é algo também bastante importante. Outros temas que acho que são mais aqui estratégicos, a gente pode abordar mais adiante, como a questão da audiência pública, né, daí falando de questões mais estratégicas que também acabaram aí catalisadas, como tu mesmo disseste, pela pandemia. Eu preciso aqui, antes de passar a palavra para o próximo palestrante, destacar que esse encontro online, ele é realizado pela ABS do Rio Grande do Sul e tem como parceira a Corsan, né, nossa companhia de saneamento aqui do estado, e o apoio da Associação Gaúcha dos Advogados de Direito Ambiental e Empresarial, a AGAI. Posto isso, então, de imediato, eu gostaria de passar a palavra para o secretário Germano Brem, nosso secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre. Germano é pós-graduado em Direito Imobiliário, em Direito Ambiental e Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico. A ISMANS, aqui em Porto Alegre, tem, capitaneada pelo Germano, adotado também uma série de instrumentos e de ferramentas importantes, especialmente nesse período de distanciamento social. Então, Germano, a palavra é tua. Gostaríamos muito de ouvir a experiência à frente da pasta. Obrigada pelo convite. Obrigado, Fabiana. Cumprimentar todos os meus colegas, aqueles que nos assistem, a nossa presidente Jussara fez a abertura, minha colega do Conselho do Plano Diretor, Marjorie, nossa presidente da FEPAM, e vem fazendo um excelente trabalho à frente do nosso órgão estadual do meio ambiente, o Alexandre, Rafael, enfim, excelente palestra aí também do Rafael, nos inspira, né, a trazer, internalizar aí
todos esses procedimentos, aí, essa qualificação, como diz a Marge, né, nos processos de licenciamento ambiental. Nós aqui no município de Porto Alegre temos, dentro da nossa estrutura, né, ela é bastante grande, assim, só para a gente dimensionar um pouco, a gente tem cerca de 500, 600 servidores, porque nós temos a nossa competência toda a parte do licenciamento ambiental, né, dividido em diretorias, diretoria de desenvolvimento sustentável, que trata da parte do licenciamento ambiental, da fiscalização ambiental urbanística, educação, unidades de conservação, a política dos resíduos sólidos. Temos a diretoria de planejamento, que é toda a parte de planejamento urbano, né, plano diretor, gestão de áreas verdes, as áreas públicas, praças, parques, né, georreferenciamento, toda a política de sustentabilidade está dentro da diretoria de planejamento. A diretoria dos animais, né, hospital veterinário, enfim, toda a política com relação à proteção animal também está dentro do nosso escopo. E por último, desde o início, vamos dizer assim, da pandemia, de março, aí a gente também agregou toda a parte do licenciamento urbanístico. O escritório de licenciamento tem, né, uma operação própria, os municípios têm muito, né, relacionado a essa parte muito forte, a competência local, né, que trata do licenciamento urbanístico. Então, a estrutura realmente é muito grande, né? Uma dinâmica de normas, regramentos, para a gente fazer essa operação funcionar. Então, né, veio uma situação de pandemia, de isolamento, nos força rapidamente a gente tentar se reinventar, fazer essa logística toda funcionar, né? Muitos desafios, como disse o Alexandre, aí no dia a dia dessa operação. Antes da pandemia, né, dividindo um pouco no que se refere ao licenciamento ambiental, a gente já vinha num processo de digitalização dos processos, organização, né, para viabilizar o acesso externo por meio do portal de licenciamento, né? A gente conseguiu viabilizar no início do ano, aí até fevereiro, março, um pouquinho antes do início da pandemia, a gente já tinha 71 serviços disponíveis no portal de licenciamento, totalmente online, podendo ser acessado de casa. Dentro desses 71 serviços, 24 ambientais, né? Aí a gente fala da LP, da LI, da LO, todas as autorizações para poda, declarações as mais diversas, certidão de ação fiscal, enfim, tudo que envolve, né, a questão ambiental estava disponível no portal de licenciamento. A equipe já vinha operando nesse formato digital. Naturalmente, a gente agregou o escritório de licenciamento mais recentemente, que é a parte urbanística, que ainda vinha num processo de construção desse procedimento digital, né? Os processos todos físicos, expedientes únicos, com muitos volumes, né? Processos que se relacionavam com outras secretarias. Então, esse ambiente mais físico ainda, atendimento, protocolos, 50, 60, né, 70 protocolos por dia, os mais diversos atendimentos nessa parte mais urbanística. Bom, mas, né, o licenciamento ambiental ele já vinha operando nesse formato mais digital. Bom, veio a pandemia, né, isolamento total, o pessoal vai para casa, aquele susto inicial, decretos, né, obrigando a questão do isolamento, nos forçou a gente se reorganizar esse trabalho, a estrutura bastante pesada, a equipe, né, com algumas dificuldades para viabilizar esse trabalho remoto, né, o acesso aos computadores, como se dava, bem questões do dia a dia mesmo, a gente fazer essa operação funcionar. A gente se deu conta, né, bom, a gente estava no formato digital, mas a certificação, a licença, quando era emitida lá no final, era impressa e o secretário assinava, né, a licença, aí a gente disponibilizava lá para a pessoa. Aí como é que faz, né? Ele é digital, mas tem uma ponta ali que não é digital. Como é que viabiliza isso? Bom, não temos a certificação digital. Vamos tentar buscar uma certificação digital nesse momento. Não temos, não conseguimos esse certificado. Vamos publicar, então, né, no portal da transparência, vamos publicar, né? Houve um certo improviso, mas para não, né, não afetar, de fato, essas entregas aí para a cidade. A equipe prontamente se organizou, né, nesse trabalho, para viabilizar esse trabalho remoto, muitas dificuldades, cada um com as suas realidades, seus filhos, né, não tinham onde deixar na escola, enfim, toda a organização para dar conta disso, mas a equipe conseguiu ainda muito bem se organizar. Alguma dificuldade de comunicação inicial ali que se estabeleceu, mais no susto, mas, né, rapidamente a gente conseguiu se organizar, e é importante saudar o esforço, né, de toda a equipe de servidores aí que não mediu, né, o esforço para viabilizar esses processos, né, se reinventando de toda forma, tentando construir formatos, ferramentas. A gente começou
a organizar, e a Mário já cita as questões, né, reunião por vídeo, começamos a baixar os aplicativos, quais são os gratuitos, o que a gente tem de acesso ou não, e começou a funcionar muito bem, a gente conseguiu dar bastante vazão para esses processos, começou a se organizar as reuniões e viu o quão positivo, né, essa organização virtual, quão positivo esses formatos podem ser, né, para o licenciamento como um todo. Isso viabilizou, de certa forma, uma maior integração, inclusive na estrutura do escritório de licenciamento, que a gente tem bem dividido aqui as estruturas físicas, né, num determinado endereço é um órgão, no outro endereço é outro. A gente começou, então, a fazer essas reuniões pelos aplicativos, pelos esses formatos de vídeo aí, e conseguiu, então, né, reorganizar e dar essa otimização dos recursos. Isso é menos mobilidade, né, menos poluição, menos trânsito, menos gases, né, de efeito estufa a serem produzidos. A gente começou a entender e viu a importância, né? Hoje a gente consegue acessar e fazer reuniões das mais diversas. Eu fico pensando em Marília, quantas vezes a gente, né, ia para Brasília, para as reuniões do CONAMA, né? E a possibilidade hoje que a gente tem de fazer rapidamente ao clique, né? Ali vai de uma reunião para outra, conversa com empresários daqui. Realmente o retorno, os benefícios dessa inversão um pouco de lógica, dessa reinversão, é muito, muito significativo. Paralelo a isso, a gente tinha algumas medidas, a gente teve que tomar algumas medidas para solucionar alguns impasses postos, né? Como, por exemplo, inicial, quando saiu o nosso decreto ali, o 20.542, logo no primeiro período de isolamento, a gente prorrogou as licenças ambientais ao modelo de, né, o órgão estadual, enfim, outros municípios aí adotaram. A gente prorrogou, né, adiou as vistorias em alguns processos de licenciamento, tentou chamar naquilo que foi possível a responsabilidade técnica, né, compartilhando essas responsabilidades, né, emitindo algumas autorizações para manejo vegetal, mediante, né, a apresentação da anotação de responsabilidade técnica, um laudo de execução fotográfico. Começamos a repensar aqueles processos que exigiam necessariamente uma presença física, como é que a gente iria viabilizar isso. Por exemplo, aqui, né, e aí eu trago uma questão um pouco mais urbanística, a gente tem o habite-se, né, que é emitido para determinado empreendimento a partir da execução daquele projeto aprovado, tu chega no momento da expedição da carta de habitação. Então, tinha a vistoria do poder público, a gente, então, passou a não mais fazer essa vistoria e pedir que o responsável técnico, a partir de uma declaração específica, se responsabilizasse por aquela vistoria, né, que o projeto está executado de acordo com aquele aprovado pelo município. Alteramos na normativa, né, nos decretos que regulam isso, essa possibilidade, já caminhando para um sentido de responsabilidade compartilhada, né, do foco do poder público naquilo que realmente importa, né, impacta, né, a gente começar a contar com esse responsável técnico. Criamos aqui, estamos nos primeiros passos de viabilizar reuniões dos conselhos. A gente tem sob nossa responsabilidade aqui o Conselho do Meio Ambiente e o Conselho Municipal do Plano Diretor, Desenvolvimento Urbano Ambiental. Uma estratégia de deliberação remota também. Essas reuniões, por exemplo, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, são 27 conselheiros. A gente estruturou um decreto que chama Estratégia de Deliberação Remota, onde todos os fluxos ali vão se dar de forma remota. Isso vai viabilizar até uma maior transparência. Estamos estudando a publicar isso no YouTube, para que seja ao vivo e toda a população possa ter mais acesso a essas reuniões aí. Sem dúvida, esse legado fica para o pós, né, pandemia, essa possibilidade de o pessoal estar entendendo o quão benéfico, o quão positivo é isso, né, tanto do ponto de vista de transparência, quanto, né, de deslocamento, de maior celeridade nessas análises, né? No que se refere em número, assim, a gente consegue mostrar, né, o retorno um pouco da equipe desse período de pandemia. Os nossos números nos demonstram que a gente teve uma maior efetividade, inclusive, no trabalho remoto. Se a gente pegar os nossos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, ou seja, antes de pandemia, a gente teve, tirando, né, nas licenças ambientais, ali a gente teve cerca de 258, entre licença e alguns documentos ali de isenção emitidos, em dezembro, janeiro e fevereiro. E no período da pandemia, os 3 meses, né, agora anteriores, que é março, abril e maio, a gente teve cerca de 290, né, documentos de licença expedidos. Então, ou seja, a produtividade, inclusive, aumentou, considerando aquele lapso inicial dos primeiros dias, que foi um pouco, né, assustador de reorganização, mas a gente conseguiu viabilizar, conseguiu funcionar e entregar
essas licenças, naturalmente, com toda, né, a segurança, o cuidado necessário. Isso graças ao, né, ao trabalho muito esforçoso de toda a nossa equipe aí de servidores que vem tentando superar, apaixonados pela cidade, tentando superar as dificuldades. Eu acho que, assim, importante ressaltar, eu acho que um legado que esse período de isolamento nos possibilita enxergar é esse olhar também do compartilhamento de responsabilidade, né? A gente trazer o responsável técnico para ser parte desse processo, de ajudar, auxiliar o poder público nessas análises. A gente recentemente enviou para a Câmara de Vereadores, né, o projeto da licença de adesão e compromisso, ao modo que o Estado também alterou ali no seu código, para as atividades de baixo e médio potencial poluidor, possibilitando, naquilo que a gente tem mais compreensão, entende já os procedimentos, que os condicionantes são mais ou menos parecidos, né? A gente já tem mais expertise, a gente, então, está propondo viabilizar isso por meio da licença de adesão e compromisso, né? Chamando esse responsável técnico para a responsabilidade compartilhada, né? Isso é muito, muito interessante. A gente quer focar o esforço do poder público, aquilo que a gente entende que realmente é o importante, né? Definir as regras, né? As diretrizes, planejar e ter tempo para organizar essa dinâmica, dar transparência para essas regras e trabalhar né, na fiscalização, no monitoramento. Esse meio do caminho, essas mais diversas revisões, essa atuação, né, de revisor que o poder público por muitas vezes atua, ele passa para o responsável técnico, que vai ter essa responsabilidade sobre aquelas informações que vai ali prestar, desonerando o poder público e nos possibilitando, nos dando essa margem de a gente focar aquilo que realmente importa. Isso, sem dúvida, né, vai possibilitar, viabilizar uma série de melhorias no processo de licenciamento, onde a gente vai poder focar o nosso esforço para aquilo que a gente realmente entende como necessário. Né, de legado desse processo de digitalização também, acho que é importante citar, a gente vinha no processo ali com 70, no início da pandemia, 71 serviços disponíveis no portal do licenciamento no formato digital. Hoje nós temos 98 serviços, inclusive todo o licenciamento urbanístico já está disponível. Isso, essa semana a gente conseguiu entregar a parte de projeto arquitetônico, estudo de viabilidade urbanística, já está no portal de licenciamento. O ganho que nós vamos ter logo em seguida, né, com tecnologia, com inteligência, com monitoramento, com automação, georreferenciamento, né, o ganho que essa digitalização, ela, né, dos processos, ela nos viabiliza, sem dúvida, a gente não conseguiu ainda mensurar as possibilidades do ponto de vista de planejamento urbano, indicadores, né? Hoje a gente tinha muitos processos físicos ali, e aí aquele processo físico, dentro dos 250 mil processos que a gente tem arquivados, a gente não consegue extrair um dado. Se vai querer extrair um dado, tem que ir lá, um a um, buscar a informação de algum dado. Então, essas possibilidades aí que a gente vislumbra, com toda essa antecipação, processo de digitalização, monitoramento, são muito significativos, e a gente está com muita expectativa de melhorar, sem dúvida, bastante os processos de licenciamento ambiental e urbanístico na cidade de Porto Alegre. Obrigado. Ótimo, Germano. Muito boa a tua fala, e realmente tem demonstrado, à frente da gestão da Secretaria, que está implementando um ritmo de gestão muito importante para o município de Porto Alegre. Tá? Eu acredito que com as 3 falas, e foram muito boas todas elas, e elas se complementam em termos de abordagem, né? A gente poderia, estamos recebendo aqui diversos questionamentos e comentários, e aí eu gostaria de iniciar, depois a Fabiana inicia também, começa a conversar com os outros, mas eu gostaria de fazer alguns comentários pedindo para a manifestação da presidente Marjorie, e tem algumas, eu vou colocar alguns temas, e aí depois tu aborda todos eles. Tá? Temos a participação do Matheus, em que ele questiona como é que está sendo vista pela FEPAM as auditorias compulsórias nesse período, tá? Sendo realizadas em parte remota, parte em campo, até para atender a questão do distanciamento social, né? Acredito que é uma atividade importante que tem que ser mantida, né? Mas tem que se equacionar a forma de realizar. Tem um comentário elogioso do Siloé, que é de Recife, né? E está manifestando aqui muito
o bom fato de poder fazer reuniões online que sejam permanentes, né? Até porque ele, cada vez que tiver que participar de uma reunião, tem que se deslocar de Recife para cá, é bastante cansativo e dispendioso, né? E tem uma questão de abordagem, aí tem vários comentários, várias manifestações sobre a questão da tua observação em relação à questão da ALP nos processos, né? E que alguns deles estão entendendo que existe a possibilidade de exclusão da ALP do processo da FEPAM, né? Então, acho que seria interessante tu abordar essa questão, tá? Tem também a questão da transparência, né, que colocam que é importante manter a transparência, não somente para toda a sociedade, aí o Germano colocou a questão das reuniões deliberativas, né, participação da sociedade, poder assistir presencialmente, então acho que vocês poderiam explorar um pouquinho mais essa questão, até na utilização da audiência pública virtual, né, que seria o caso, e ter a garantia de participação da sociedade. Então, para iniciar o debate, seriam esses comentários. Tá certo. Então, com relação às auditorias, né, ambientais que são condicionantes de alguns licenciamentos, nós fizemos uma instrução normativa que prorrogou por 30 dias e ontem mesmo nós renovamos a instrução, então, por mais 30 dias, enquanto está posto o decreto de calamidade pública do Estado. Então, o que acontece? Nós fizemos essa instrução e todas as resoluções porque nós entendemos que os empreendedores estão tendo dificuldade na questão administrativa de encaminhamento dos documentos, o que não quer dizer que nós estamos deixando de ter esses controles. Então, tanto as auditorias como os controles de estações de tratamento, monitoramentos de efluentes, todos esses quesitos devem seguir sendo controlados, né, pelos empreendedores, mas devido a algumas dificuldades operacionais de laboratórios, da parte administrativa dos empreendimentos, nós prorrogamos o prazo para a entrega desses relatórios de monitoramento. Então, os monitoramentos, eles seguem acontecendo. Da mesma forma, então, as auditorias, elas precisam continuar acontecendo dentro do prazo, e aí, com relação ao distanciamento social e a parte de campo das auditorias, eu pego como exemplo aqui a nossa região de Porto Alegre, né, que de acordo com o programa do governo do estado, né, de distanciamento controlado, hoje nós já temos a possibilidade de retorno, na maioria das atividades, de 50% do efetivo. Então, eu acredito que há possibilidade de, com todos os métodos de proteção, de se retornar essas atividades de campo, né? Mas o órgão tem a atenção de conseguir compreender as dificuldades operacionais. Então, se for identificado uma auditoria em um empreendimento que tem muitos colaboradores, então terá uma aglomeração de pessoas e não há como efetivar a auditoria, a parte de campo neste momento, não há óbice nenhum em o empreendedor fazer uma solicitação via o sistema online para pedir a prorrogação da entrega desse documento de auditoria e vai ser avaliado pontualmente. Então, isso com relação à auditoria. Com relação à LP, a minha frase polêmica, né, quem quer uma LP, não ter o licenciamento individual prévio, locacional, não quer dizer que ele não vá ser avaliado. Então, a licença prévia, aglutinada com a licença de instalação, ela se presta para que, em locais onde já se tem um conhecimento do zoneamento, do uso do solo, das limitações, se possa avançar essa etapa e avaliar as questões locacionais junto com as questões de planta ou de procedimentos produtivos do empreendimento. Então, jamais nós vamos ter não ter licenciamento prévio para atividades de grande impacto, por exemplo, que tenham como pressuposto um estudo de EIA-RIMA, que é um estudo locacional e que essa etapa é muito importante e significativa. Agora, para outros empreendimentos, em que a gente já tem um zoneamento, já tem outras atividades semelhantes sendo implementadas no local, eu entendo que a etapa pode ser avaliada de uma forma compilada com a licença de instalação.
Com relação à transparência, eu acredito que a questão de sistema online de licenciamento, ela trouxe essa transparência, porque a gente consegue avaliar e acompanhar todos os processos e todas as movimentações das partes, então eu acho muito importante. E isso, sendo trazido isso para os conselhos, também foi muito importante. Aqui no estado, se eu não me engano, foram nos primeiros dias de maio que foi realizada a primeira reunião online do CONSEMA, o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Eu me preocupo porque são palcos importantes esses conselhos e são deliberações que interferem na vida de todas as pessoas e os cidadãos eles não têm a consciência do que se debate, por exemplo, num Conselho Estadual de Meio Ambiente e da importância das cadeiras que estão lá, determinando os usos e os rumos do seu próprio estado. Então, eu acho que mais do que a gente transmitir as reuniões, que já é excelente, que as pessoas vejam o que está sendo debatido para o Estado, é preciso que essas ferramentas de comunicação sirvam também para esclarecer a população, para ensinar a população que nós temos esses conselhos, que as entidades têm cadeiras nesses conselhos, e que ali, sim, são os locais apropriados para alguns tipos de debate. Então, nós conversamos internamente aqui na Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a qual a FEPAM faz parte, em usar essas ferramentas de comunicação para que a população gaúcha crie o hábito de acompanhar os movimentos ambientais pelo canal correto e vendo todos os lados das questões, que é o que acontece no Conselho Estadual de Meio Ambiente, que tem cadeiras para as diferentes entidades e também para os órgãos regulatórios, onde se constrói um debate e se chega a uma conclusão do que a sociedade quer. Então, eu acho que essas ferramentas, além de transparência, vão trazer também um conhecimento para a população que antes não ficava recluso às salas, onde eram realizadas reuniões de 4, 5 horas e saíam votações que as pessoas não tinham noção. O órgão regulador recebe essa resolução, aplica, e aí a sociedade reclama, mas não sabe que isso tudo começou lá atrás, onde as pessoas tinham e têm condição de colocar a sua verdade, de defender os seus pontos de vista. Então, eu acho que é excelente essa questão da transparência. E, o último, as audiências públicas. Eu acho que já foi comentado inicialmente algumas limitações, né, que existem na efetivação e de uma vez por todas para que elas sejam virtuais. Eu entendo que a audiência pública virtual ela tem maior alcance do que a presencial, porque nós temos deslocamentos, principalmente nos municípios onde acontecem os empreendimentos, os maiores geralmente são mais afastados, então tem toda aquela questão de deslocamento do pessoal que vai organizar a audiência, do pessoal que vai participar da audiência, e a própria questão da condição de conforto daqueles que assistem uma audiência. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos audiências que levaram mais de 7 horas, e que pelo volume de pessoas tiveram que acontecer em ginásios. Então as pessoas ficam completamente mal acomodadas, e também há uma perda da qualidade daquele material que é apresentado. Então, nós, aqui na FEPAM, estamos, e na SEMA também estamos estudando maneiras para poder implementar audiências públicas, e aí não estamos tão avançados como o Rio de Janeiro, que já publicou as suas resoluções, mas a intenção é que sim, que nós vamos iniciar por audiências públicas não presenciais, que sejam complementares dentro do processo de licenciamento, para evoluir para uma definitiva, para que a gente possa agilizar esse procedimento e melhorar a qualidade e o alcance dele. Muito obrigada, Marjorie. O Bugente lançou aí uma batelada de perguntas, mas é porque a gente está tem muitas questões interessantes chegando por meio do chat, então a gente quer aqui tentar contemplar ao máximo todas os questionamentos e as participações que estão ocorrendo aqui pelo nosso debate online. Eu quero aproveitar o gancho dessa questão das audiências públicas e aproveitar aqui o estudo e o conhecimento do Rafael sobre o assunto, já que o Rio de Janeiro tem uma normativa que trata do assunto, se tu puderes trazer um pouco, Rafael, mais detalhadamente a experiência
do INEA quanto a esse tema, e como que tu enxergas essa questão dos requisitos do ponto de vista legal, o que precisa efetivamente acontecer aqui do ponto de vista legal? Isso pode ser regulamentado por meio de resolução? A gente precisa de algum tipo de norma de abrangência nacional? De que forma vocês têm encarado essa questão? E daí aqui tem também um questionamento, uma preocupação da Luísa Girardi em relação ao caso específico. Acho que aqui não é a proposta, a gente discutiu o empreendimento, mas a gente sabe que esse assunto foi objeto de embate no licenciamento do Autódromo de Deodoro. Então, se tu puderes falar também um pouquinho sobre esse case, seria bem interessante. E, por fim, te pediria também para comentar rapidamente uma dúvida que surgiu aqui, da Juliana Calmon, também da Luísa, sobre a questão da vigência ou não, né, de já estar valendo esse decreto que trata aí do sistema de licenciamento no Rio de Janeiro, porque acho que ele tinha um período de vacância, né? Acredito que ele ainda não esteja vigente. Se tu puderes falar também um pouco sobre isso para esclarecer essa dúvida. Agradeço as perguntas. Rapidamente, só queria dizer aqui que eu fiquei muito bem impressionado com as palestras, tanto da Marjorie como do Germano, e que fico feliz em saber que o Estado do Rio Grande do Sul, em geral, e o município de Porto Alegre, em particular, estão muito bem representados aí nos seus órgãos de proteção do meio ambiente. Eu queria só, antes de tudo, se você me permite, eu queria falar rapidamente da LP, porque o nosso caso da LP ele é um pouco diferente. A gente, na verdade, só deixou o licenciamento trifásico como opção do empreendedor. Se o empreendedor fizer uma LP para poder atrair investimentos, alguma coisa, por quê? Vamos lá. Porque, na verdade, o licenciamento trifásico, ele surge pioneiramente no Brasil na década de 70, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 75 e 76, basicamente. E a inspiração para o licenciamento trifásico, supostamente, seria a legislação da Suécia. Só que a gente estudou a legislação da Suécia e verificou que a Suécia jamais foi trifásico. Tá? Então, assim, a ideia que se tinha de uma LP para concepção de grandes empreendimentos e tudo era uma burocracia brasileira, ela não se justifica. Você pode fazer perfeitamente um processo de EIA-RIMA, ser discutido, audiência pública. A diferença vai ser que depois tudo aquilo vai contribuir para moldar o projeto executivo. É basicamente a fusão da LP com a LI. Você não tem nenhum tipo de diminuição de controle ambiental. Eu acho que isso é bem importante para se dizer. O nosso processo do CELTA foi altamente participativo. Ele contou com a participação do Ministério Público Federal, Estadual, Justiça Federal, Justiça Estadual, Sociedade Civil, Firjan, Academia, Advocacia, Área Técnica e Área Jurídica do INEA, audiência pública na ALERJ, consulta pública, das quais 474 propostas, 124 foram aceitas. E ninguém, depois de tudo que foi discutido, ninguém se insurgiu contra o fim da regra do licenciamento trifásico. As pessoas conseguiram compreender que a fusão da LP e LI não traria nenhum tipo de problema, nem implicaria, por si só, diminuição da proteção do meio ambiente. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente colocar. No que diz respeito à audiência pública virtual, como eu já falei aqui, acho que é uma tendência, acho que é muito importante, acho que diminui os custos de todas as partes envolvidas. Eu acho que ela viabiliza, como a Marjorie falou, uma maior participação. Agora, a gente tem um grande desafio, né? Por exemplo, o Japão tem uma meta de até o início agora de 2020, alguma coisa, de universalizar o acesso à internet para todo mundo. Claro que a gente está longe e a nossa realidade é muito diferente da realidade japonesa, mas uma política de Estado importante seria justamente tentar universalizar esse acesso à internet, o acesso à tecnologia. Então, é um desafio, sim, mas isso não pode ser utilizado de desculpa para a gente não implementar. A gente sabe que hoje, por exemplo, você tem mais celulares com internet do que o número de habitantes no país. Então, assim, a tecnologia, ela vem se difundindo e as pessoas cada vez mais têm acesso a ela. Então, não é acabar com a audiência pública virtual. Porque se pode pensar em alguns casos, por exemplo, a norma do Estado do Rio de Janeiro, ela prevê que, se tiver populações tradicionais, você tem que fazer uma reunião pública suplementar. Então, talvez seja esse o caminho, você fazer uma audiência pública virtual e, eventualmente, com populações excluídas ou populações tradicionais, que seja feita uma reunião presencial posterior, mas nunca, por esse motivo, acabar com todas as virtudes que a audiência pública virtual pode fazer, inclusive da universalização do acesso, né?
Experiência do INEA, experiência do INEA com isso é uma resolução do CONEMA, resolução, se não me engano, 35, foi uma outra que alterou a 35, mas, na verdade, o processo é muito incipiente. Até agora a gente tem uma audiência pública, acho que nessa semana ia ser feita uma segunda, tá? Eu vou te falar também aqui de antemão que a gente vai fazer 2 audiências públicas também no processo de universalização do saneamento básico no Rio de Janeiro, uma em junho e outra em julho. Tudo é um teste, a gente tem que ver as plataformas, a gente pesquisou a melhor plataforma do mundo, que bloqueia microfone, que organiza por fila, enfim, e a gente acha que vai ter uma participação muito grande nessas audiências. Então, assim, é o futuro, a gente não pode fechar o olho para isso. Hoje em dia você tem até meios alternativos de resolução de litígios resolvidos online. A gente não pode fechar os olhos para a tecnologia. Questão do Autódromo de Deodoro, eu vou falar aqui rapidamente, eu atuei no caso, não seria ético da minha parte comentar um caso que eu atuei. Então, basicamente, é um projeto polêmico, tá? E o que eu posso dizer apenas é que a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro deu apenas um parecer pela viabilidade da audiência pública virtual. Ora, se a audiência pública virtual, se existe uma norma que prevê a possibilidade para todos, obviamente que para o autódromo também seria possível. A questão da viabilidade ambiental, a PGE não se manifestou ainda, né, e nem poderia se manifestar, porque a PGE só vai se manifestar juridicamente quando houver, obviamente, um parecer da área técnica que aponte todas as questões envolvidas no empreendimento. Então, é prematuro nós, da Procuradoria, falarmos em viabilidade ou não do autódromo nesse momento. E, por fim, a questão do CELCA, a vacatio legis realmente acaba agora, final de junho. Agora, existe um movimento para prorrogar por conta do coronavírus, né? Porque o CELCA também, para sua implementação, ele dependia basicamente de 6 resoluções, né? A maioria delas do CONEMA e outras do próprio INEA. Só que isso não saiu por conta da pandemia, obviamente tudo se atrasou. Então, a ideia é que o INEA, ele passe o CELCA, ele passe a vigorar, efetivamente, a gente não sabe ainda quando, mas acredito, existe um movimento para prorrogar por alguns meses esse prazo inicial, para que todos os atos normativos necessários para sua implementação estejam prontos. Muito obrigada, Rafael, pelos esclarecimentos. Eu gostaria aqui de dirigir um questionamento que chegou no chat para o secretário Germano em relação à disponibilização, secretário, dos dados de licenças ambientais emitidas e outros documentos no site do órgão ambiental municipal, se existe já algum levantamento ou alguma providência no sentido de conseguir viabilizar isso de uma forma mais, né, que permitam acesso mais fácil, porque até onde me consta, pelo menos hoje, as licenças, elas não... existe uma publicação de uma ementa, mas a gente não acessa maiores detalhes, né? Então, essa seria uma pergunta que eu teria aqui vinda do chat. E outra questão que eu gostaria que o senhor abordasse também é em relação à flexibilização que foi feita por meio do decreto municipal quanto a questões como o pagamento das taxas ambientais, né? Porto Alegre trouxe aí uma possibilidade de que se protocole os requerimentos e os estudos e que a licença ambiental aguarde para ser emitida assim que houver o pagamento da taxa, né? Então, se encaminha todo o processo de licenciamento, se faz as análises e a partir disso ocorre o pagamento da taxa só antes da emissão da licença. Se o senhor pudesse falar um pouco sobre esse procedimento e em que medida se verifica aí na prática que isso tem contribuído para as empresas nesse momento em que as dificuldades econômicas são bastante grandes, né? Ótimo, Fabiana. Não, nessa linha que a gente consegue identificar de possibilidades, né, nesse processo de digitalização, né, esse formato mais digital que a gente vem trabalhando durante esse período de pandemia e que acaba, né, ficando esse legado, eu acho que a gente ainda tem um universo a ser explorado de melhorias, né, nesses processos de transparência, de cruzamento de dados, de informação, né, melhorar nossas entradas de processo, qualificar como um todo o licenciamento ambiental e urbanístico que a gente tem. Com relação, né, às nossas licenças, a gente tem publicado elas nesse período aí, todos no portal de transparência, né, o portal de transparência da Prefeitura de Porto Alegre, que tem lá algumas possibilidades lá de informações, a gente publicou essas licenças. Naturalmente, agora, com o advento do portal do licenciamento e esse processo mais digital, aí eu acho que a gente tem
condição de melhorar bastante isso no ponto de vista do nosso site, né? As próprias aí, voltando um pouco nas falas anteriores aí, a gente vem pensando o funcionamento dos conselhos, né? A aprovação é muito interessante, essa possibilidade também de tu dar o acesso para, né, a todo aquele que tiver interesse em participar ao clique, ou talvez no YouTube, ou, né, enfim, alguma outra ferramenta aí que seja disponível e toda a população puder participar. A gente vem refletindo aí também, por enquanto nós estamos com um processo de revisão do plano diretor suspenso, né, em função de uma situação um pouco atípica, a gente não sabe como programar todas as nossas atividades, tu vem de um histórico, né, de audiência pública, de oficinas, né, de debates com uma determinada organização, aí a pandemia e isolamento tem nos forçado a repensar esses processos, mas sem dúvida, né, a revisão do plano diretor, a partir do momento que a gente retomar ela já vai vir pensada, né, num formato mais digital, talvez mais inclusivo, de mais acesso também dessas possibilidades de debate que a gente queria tanto, né, ampliar, porque por muitas vezes a audiência pública ela fica um pouco mais restrita ali, a comunidade, enfim, aqueles que têm mais interesse em participar, e a gente vislumbra um universo de possibilidades aí com essas novas ferramentas. Com relação, né, às taxas ali, algumas medidas a gente tomou também preocupado com essa questão econômica, né, e com a impossibilidade dos empreendedores lançarem os seus empreendimentos, talvez, né, num histórico, uma programação que se tinha, a gente tomou essa iniciativa de possibilitar não exigir, no início do processo de licenciamento ambiental, o pagamento da taxa, mas possibilitar que a licença ambiental tramite, né, durante esse período, e só se faça o pagamento ali no final, quando da emissão. Isso aí a gente tem um ganho bastante significativo no prazo aí, viabilizando, né, essa tramitação. Assim como outras medidas aí que a gente tomou do ponto de vista e que tem dado um efeito bem significativo aqui na cidade, a gente tem recebido um feedback bem positivo, a possibilidade de tramitar em paralelo a licença, isso já é fruto também desse formato mais digital, tramitar em paralelo a licença ambiental com o licenciamento urbanístico, né? Até então, algum tempo atrás, um mês atrás, a gente tinha, 3 meses, a gente tinha que aguardar o licenciamento urbanístico, né? A aprovação do projeto, licenciamento do projeto arquitetônico, para começar a tramitar a licença de instalação. Então, aí tinha o requerente, o interessado, ele estava há algum tempo aguardando a tramitação do urbanístico. Aqui a gente tem a figura do estudo de viabilidade urbanística, né? Aí depois a aprovação do projeto, licenciamento, e aí começa a contar um prazo para a licença ambiental. A gente hoje já possibilita essa tramitação em paralelo, né? Enquanto está tramitando lá a aprovação de projeto, já pode tramitar a licença ambiental. A ideia é quando sair, né, o licenciamento urbanístico, já tenha também a licença ambiental, esteja em condição de ser emitida. Isso é um ganho bem significativo, com qualidade, né? Não se perdeu em nada na análise técnica que se faz, mas com simples, né, possibilidades ali nessas tramitações paralelas, nesses ajustes de prazo de procedimento, a gente consegue viabilizar boas melhorias aí para a cidade. Fabiana, tu queres? Posso entrar? Pode, ficar à vontade. Eu teria 2 assuntos que eu queria colocar, está indo um pouco dessa, mas aí entra na parte da gestão dos órgãos ambientais, que já temos alguns questionamentos, até usar tecnologia, né? A questão de uso de drones, principalmente, estou mais voltado para Marjorie, né, mas não excludente em relação à SMAN, o uso de drones visando permitir que o órgão ambiental, os técnicos ambientais, tenham os relatórios a partir de imageamento de drones, e com isso possa se reduzir, não excluir aqueles empreendimentos mais complexidade, mas a gente sabe que muitas vistorias poderiam ser simplificadas ou excluídas, né, com a utilização de drones, até porque o drone até permite até acesso em áreas ou imagens de áreas com dificuldade de acesso, né? Então, presencialmente, isso até poderia ter um ganho de qualidade. Está sendo pensado nisso pela FEPAM e pela SMAN, não sei se o Rafael tem experiência também sobre isso no Rio de Janeiro,
E outra questão que eu queria colocar também, claro, existe essa questão desse período, pandemia, todo mundo trabalhando e tal, pensando-se, né, e aí nós temos a questão, a gente também tem que pensar e olhar para aquelas, né, pela crise econômica que nós estamos vivendo e que certamente vai, alguma coisa vai ser gerada de passivo, né, por empresas, aí mais voltado até para Porto Alegre, por empresas menores ou pequenas empresas que nesse período foram à falência ou estão indo à falência ou vão parar de ser desativados. Vocês estão pensando como ficaria? Já existe uma demanda dessa questão da possibilidade desses passivos ambientais que possam ser gerados por esses empreendimentos que possam, de repente, simplesmente desaparecer nesse período, infelizmente, né? Então, primeiro com relação aos drones, né? A gente já está implementando, já passamos da fase do pensar, né? De fazer ou não. Então, principalmente nos licenciamentos maiores da área de energia, já foram substituídas algumas vistorias prévias por imagens de drone que, de fato, trazem uma realidade e uma verificação até melhor do que uma vistoria por campo. Eu trago a experiência há 13 anos atrás, quando eu estava aqui na FEPAM como analista ambiental na área da silvicultura, nós fizemos muitas vistorias nas áreas de silvicultura de helicóptero. E, na época, as empresas se uniam e pagavam essas horas de helicóptero e nós conseguíamos fazer cerca de 17 vistorias por dia. Isso é muito. É uma quantidade muito grande, porque a gente tinha deslocamento entre uma área e outra de menos de 5 minutos de helicóptero. E ainda com helicóptero, além dessa visão que se tem geral da área, que se consegue, o que se verifica num mapa, tu consegue verificar de cima de um helicóptero. Tu consegue descer pontualmente nas áreas que sugerem algum problema e fazer a verificação local. Então, assim, essa questão do uso de drones, ela é aquilo que eu falava antes de trazer a tecnologia para dentro. Muitas vezes eu sou questionada em eventos se para minha avaliação precisariam ter mais técnicos. E eu digo que não, eu acho que tem que ter mais inteligência na questão da gestão ambiental e o uso das tecnologias. Porque não é possível que a gente tenha um procedimento licenciatório igual a 30 anos. Não é possível que a gente feche os olhos para todas essas tecnologias que estão na nossa cara e assim a gente não ganhe otimização nos procedimentos e, obviamente, melhor rendimento. Então, a questão dos drones, ela começou a ser trazida já no final do ano passado, antes da pandemia, e aí, dentro da pandemia, nós olhamos para os processos licenciatórios, e não só usando a questão das imagens de drone, mas também outras atividades que foram juntados alguns relatórios, nós postergamos a vistoria para após a emissão da licença, porque entendemos que não teve perda ambiental nenhuma nesse quesito de trabalhar dessa forma. E com relação aos empreendimentos que supostamente vão, por exemplo, vão estar com a licença, com o prazo de vigência da licença expirando e não vão ter condições de entrar com uma licença de operação para renovação, né, num primeiro momento, por causa de alguma deficiência financeira. Nós tivemos dentro da nossa portaria também uma ampliação de prazo para a possibilidade de renovação, ao invés de fazer a regularização, que aqui no Rio Grande do Sul, quando se perde o prazo de renovação, é preciso entrar com uma licença de operação de regularização, que é o somatório dos custos de todas as licenças. Então, acaba tendo um valor muito superior. Então, o que nós adotamos nesse sentido foi a questão de uma carência maior do tempo de licença vencida de operação para a renovação dela, né, para que não se tenha esse valor maior. E, paralelo a isso, também daí já é anterior à pandemia, nós estamos fazendo uma reavaliação na questão dos custos de licenciamento,
porque aqui nós temos atividades de emergência e de fiscalização, que são as atividades mais onerosas em questão de hora técnico, né? E elas estão abarcadas também pelo custo do licenciamento. Então, nós montamos um grupo de estudo que está avaliando a fórmula com a qual se chega no custo de licenciamento para que o licenciamento pague apenas o licenciamento e não também a fiscalização, também o momento de emergência. A gente acredita que vai chegar num valor mais justo para essa taxa, e recentemente, durante a pandemia, foi trazido por algumas associações e sindicatos a necessidade de parcelamento das taxas. E aí este grupo de estudo também abarcou a possibilidade de construir uma regulamentação pelo Conselho de Administração do órgão, da FEPAM, para que a gente tenha a possibilidade de parcelamento da taxa, e até eu estava ouvindo a questão de Porto Alegre do pagamento da taxa antes da emissão da licença, mas não antes da emissão da execução do protocolo, né? O que eu tenho receio nisso é a questão de que as pessoas, elas têm uma ideia de que elas pagam pela licença, né? E nós cansamos de falar que não, o pagamento não é pela licença, é pela análise da documentação para verificar se haverá licença ou não. Então, aqui na nossa instituição, nós não temos a condição de fazer como foi feito na prefeitura, de avaliar a documentação e fazer o pagamento da taxa só iminente à emissão da licença, mas acho uma atitude louvável e tenho certeza que tenha auxiliado bastante os empreendedores. Germano. Então, eu acho assim, né, a gente vem bastante preocupado, né, com essa questão do retorno, né, do ponto de vista econômico, de toda essa situação de crise. Acho que a gente não sentiu ainda todo o impacto decorrente disso, né? Um momento inicial um pouco assustador, né? Ali, mas a gente ainda vai ter, né, um retorno, um pós aí do ponto de vista econômico muito significativo. Muitas empresas quebrando, com muita dificuldade, né, de dar continuidade nesses empreendimentos. Então, nesse aspecto, e aqui falando, né, também como está na nossa competência toda a parte urbanística, a gente vem estruturando uma série de medidas pensando nessa retomada econômica, né? Nesse pós-isolamento, já como é que a gente viabiliza esses empreendimentos, como é que a gente tenta construir, naturalmente com preocupação, né? Com sustentabilidade, ao meio ambiente, toda a preocupação necessária e o olhar atencioso dos órgãos de licenciamento. Nesse sentido que a gente construiu ali um decreto que trata da questão da retomada econômica, que vai viabilizar algumas melhorias nos processos, possibilidade de unificação de etapas, né, para a gente ter uma maior celeridade e poder entregar, né, e viabilizar o licenciamento daqueles empreendimentos que se comprometem a ser lançados no município dentro do prazo de 1 ano, após a emissão da licença, né? Então, aqueles que tiverem essa disposição, tiverem condição, forem, né, dentro das suas priorizações, tiverem mercado, vamos dizer assim, forem lançar neste período de 1 ano, isso falando dos empreendimentos, né, mais residenciais, enfim, comércio, serviço, a gente vai possibilitar, né, uma tramitação urbanística ali, alguma acumulação de etapas, um esforço comum daqui para viabilizar esses empreendimentos de uma forma um pouco mais séria. Algumas simplificações a gente vem fazendo ali do ponto de vista também do estudo de viabilidade urbanística, que é uma questão municipal aqui que a gente tem bastante complexa, prevista no nosso plano diretor, que tem uma série de etapas aí que tem que ser cumpridas para a gente poder expedir esse estudo de viabilidade urbanística. A gente também está pensando e elaborou alguns decretos, devem sair logo em seguida aí, para dar um pouquinho mais de qualificação nesses processos, já olhando esse formato digital. Isso está sendo possível também porque a gente recentemente fez a unificação do órgão ambiental com o órgão urbanístico. Então, tem muitas coisas positivas aí que a gente está conseguindo entregar de unificação, um pouco de etapas e pensar um olhar um pouco mais conjunto. Então, a gente vem num esforço bem significativo aí, decreto que trata da segurança jurídica no território do município, enfim, uma série de regulamentações aí que a gente pensou nesse período de isolamento e vem agora em seguida aí entregar para a cidade para, de fato, a gente ter um pouco mais de melhorias nesse processo e
startup possibilitar o desenvolvimento e impedir que essas empresas aí nos deixem algum passivo, quebre, né, no nosso território. Estamos bastante esforçados para viabilizar isso. Eu queria fazer minhas as palavras da Marjorie, concordo totalmente com tudo que ela falou sobre a questão de drone. Eu defendo no meu livro essa questão, eu acho que está dentro da ideia de governo digital, né? Na verdade, dentro de governo digital você encontra, outro dia me corrigiram, né? Que me falaram, tecnologia da informação, TI, agora não é mais TI, agora é TIC, é tecnologia da informação e comunicação, né? Eu acho que a tecnologia ela veio para ficar, é importante que a gente use essas ferramentas tecnológicas, o drone, como já foi falado aqui, é uma ferramenta fantástica de fiscalização. Em relação ao INEA, eu não tinha essa pergunta aqui, eu não tinha essa resposta aqui, então eu resolvi perguntar aos universitários, e eu soube que o INEA só usa drone satélite para um programa chamado Olho no Verde, que é um programa da Secretaria do Estado do Ambiente, mas não usa ainda para o licenciamento e fiscalização. Mas, sem dúvida nenhuma, é o futuro. Eu acho que a gente precisa trabalhar em cima da tecnologia para otimizar o trabalho e racionalizar procedimentos. Perfeito. Nós temos aqui ainda várias perguntas, muitas relacionadas à questão das audiências públicas. Eu proponho fazer aqui uma última consideração e, com isso, abrimos na sequência uns 2 minutinhos para cada um poder fazer essas considerações finais. Vou tentar aqui abordar a pergunta do Mário Saffer, e o Bugin pode me ajudar. Ele pede uma opinião, e aí ele coloca que em alguns países, nas audiências públicas, é permitido somente a participação da sociedade, moradores, empresas e etc., que estão na área de influência direta. O Canadá, por exemplo, permite a participação em audiências públicas somente de representantes da sociedade, moradores, empresas, escolas e ONGs que estão fisicamente localizados dentro da área diretamente afetada e da área de influência indireta. Nós não temos algum regramento nesse sentido. E aí a pergunta dele é se os palestrantes entendem que esse tipo de regramento é positivo ou não. E se for positivo, se acreditam existir a possibilidade de trazer uma proposta nesse sentido para Porto Alegre ou para o Rio Grande do Sul. Vou começar, então, de novo, para a gente fazer nosso círculo de comentários. Eu acho que a gente falou aqui tanto em transparência, né? Então, eu acho que o intuito da audiência pública, e nós buscamos muito isso, porque nós temos projetos polêmicos aqui no Rio Grande do Sul, e em que a gente realizou algumas audiências e foi solicitado pelo Ministério Público, pelas ONGs, outras audiências complementares, e aí nós nos perguntamos quando é que isso iria acabar, né? Quantas audiências vamos fazer para um empreendimento, e também aonde que nós iríamos realizar essas audiências, né? Nós tínhamos um empreendimento que não era aqui na região de Porto Alegre, que solicitaram que fosse feita uma audiência aqui em Porto Alegre. Então, eu acho que é um tema bastante polêmico e que precisa de bastante debate, mas eu penso que a audiência pública disponibilizada digitalmente, ela não tem limitações de fronteiras, né? Então, ela passa a ser pública para quem quiser assistir, e ela é de fácil acesso para pessoas que não estejam naquela região impactada. E aí eu volto na questão da gente avaliar, né? Qual é o intuito da audiência pública? O intuito da audiência pública é fazer com que a população do entorno conheça o projeto e que sejam ouvidos os anseios daquela população. Em algum tempo, a audiência pública, eu penso que era o único instrumento que se tinha para fazer isso. E hoje nós estamos vendo aí uma série de outros instrumentos de facilitação de comunicação. Então, transformar ela em audiência pública digital já vai contradizer com o que foi posto ali de participação apenas das pessoas envolvidas naquele núcleo onde se dá o impedimento. Mas eu não vejo isso como um problema. Ao contrário, eu acho que a transparência é a melhor forma da gente resolver os problemas e ninguém tem nada a esconder. Então, a audiência pública digital, ela vai fazer com que todas as regiões tenham acesso ao conhecimento daquele projeto.
e talvez vai melhorar essa questão de que as audiências se tornaram palco para outras coisas que não é o debate do projeto. Se tornaram palco para reclamações diversas que não têm relação com o licenciamento. Então, é sim e não para a tua pergunta. Perfeito, obrigada. Não sei se o secretário Germano ou o Rafael gostariam de complementar. Eu acho. Vai lá, Rafael. Germano, seguir a ordem, pode ir primeiro, por favor. Não, só comentar, eu acho que, né, todo o processo que a gente consegue viabilizar, ampliar a participação, né, sem dúvida é muito, muito salutar, assim, a gente vislumbra, assim, com bons olhos e está tentando estruturar isso aqui dentro do formato município, até porque, como eu comentei, a gente tem aí pela frente um processo de revisão do plano diretor, e o processo de revisão do plano diretor, né, independente da questão do licenciamento ambiental, ele exige muita participação, né, muitas oficinas, debates, audiências, e a gente tinha, né, uma queixa, vamos dizer assim, um histórico, assim, pegando um pouco os resultados, os números das audiências públicas que se faz, numa participação um pouco restrita, né, talvez os mesmos grupos, né, participam daquelas audiências das mais diversas regiões da cidade, tendo, né, uma participação, de fato, um pouco restrita. Então, a gente quer, sim, trazer dentro da Porto Alegre, já enxergando essas novas tecnologias, essas possibilidades que a gente tem pela frente, em talvez trazer um regramento, a gente, né, aos modos, vamos lá buscar com o Rafael, lá, que tem alguma regra, né, nesse sentido, para talvez a gente estruturar aqui em Porto Alegre e poder ampliar essa participação, dando acesso público, comunicando, né, nas redes, nos canais aí, disponível de acesso, né, liberado para toda a população. Respondendo a pergunta que foi perguntada e trazido alguns exemplos de alguns países, como Estados Unidos e Canadá, se seria interessante restringir a participação. Não, não seria. Isso é o contrário a toda ideia de participação. A participação ela tem que ser inclusiva e não exclusiva, né? Então, pelo menos à luz do nosso direito, isso seria impensável, né? É interessante aqui, eu separei aqui um trecho, eu cito no meu livro, do Canotilho, né? O Canotilho ele fala da importância da estruturação de processos que ofereçam ao cidadão possibilidade de aprender a democracia e também participar do processo de tomada de decisão. Ele só faz isso exercendo a democracia, ele só faz isso participando. Então, na verdade, tem uma outra questão do meio ambiente, que é o seguinte, a ideia do meio ambiente como macro-bem, como uma ideia de que não respeita fronteiras. Então, eventualmente, o impacto ambiental no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, vai interessar uma pessoa lá na Amazônia. A gente não pode restringir a participação. E, ao contrário dos dois exemplos fornecidos, eu posso citar aqui praticamente toda a União Europeia, alguns países também não são a União Europeia, a Convenção de Aarhus. A Convenção de Aarhus ela prevê informação, participação e acesso à justiça de forma ampla e inclusiva também. Então, na minha opinião, eu acho que essa participação ela tem que ser sempre ampliada e jamais restringida, sob pena de inconstitucionalidade. Eu concordo que, saindo um pouquinho do meu papel de mediadora e também colocando um pouco a minha colher dentro dessa discussão, se a gente for olhar, a gente está falando aqui de um direito difuso, né, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O artigo 225 da Constituição, ele fala que todos têm direito ao meio ambiente, né, então restringir iria na contramão né, dessa previsão legal, e acho que a gente correria aí sérios riscos de questionamentos e de ilegalidades sendo apontadas. Acho que é muito importante essa ideia, né, e essa ferramenta da audiência virtual, e que a gente precisa trabalhar aqui em mecanismos para garantir a efetiva participação e talvez de uma forma ainda mais efetiva daquelas comunidades diretamente afetadas, né, sem prejuízo de todas as outras que indiretamente também acabam aí sofrendo alguma medida dos impactos positivos ou negativos dos empreendimentos. Bom, já aqui me estendi e saí um pouco do meu papel de mediadora, mas é que o debate realmente é muito interessante. Então, agora pediria se vocês pudessem fazer suas considerações finais, porque a gente já está estourando aqui a prorrogação do nosso tempo regulamentar, e já digo aqui que foi uma grande satisfação debater com vocês e ter aqui a participação do Alexandre Bugin. Certamente muitas ideias saem aqui desse nosso encontro. Acho que podemos começar hoje, vou começar pelo Germano, para a gente mudar aqui a ordem das...
Bem, obrigado, Fabiana, né? Agradecer a oportunidade do debate, sempre é muito enriquecedora essa troca aí, agradecer ao Alexandre, o Rafael, nos trazendo boas experiências, nossa sempre presidente Marjorie aí, enfim, em especial, né, aqueles nossos servidores aí que nos assistem, participam desse processo, como é importante a gente estar, né, ter essa união, né, esse conjunto de esforços das pessoas que fazem parte desse processo, né? A gente não conseguiria fazer nada se nós não tivéssemos uma união de esforços. Os desafios estão sendo enormes, né? As dificuldades a cada dia a gente tem tentado superar, mas que bom que a gente tem aqui uma equipe muito apaixonada pela cidade de Porto Alegre, está fazendo a diferença, está, né, superando os obstáculos diários aí e produzindo, viabilizando boas entregas para a nossa cidade. Essas pessoas que eu dedico meu sempre especial agradecimento, a paixão pela cidade, a união aí, que faz toda a diferença. Obrigado. Marjorie? Agora eu fiquei no meio. Então, agradecer a vocês a participação e dizer que é uma satisfação participar desses encontros onde a gente tem diferentes instâncias que estão pensando da mesma forma. Então, isso eu acho que nos encoraja e nos dá a esperança de que nós estamos indo no caminho certo e que, se for bem construído, nós vamos, sim, melhorar a efetividade da proteção ambiental no Brasil como um todo. Então, agradeço, me coloco à disposição, tanto eu como a FEPAM, para que a gente possa melhorar e qualificar os procedimentos para atender os anseios de todos. Obrigada. Em primeiro lugar, queria louvar a iniciativa da ABS, acho que é importantíssimo que a gente faça esses eventos, que a gente discuta o licenciamento ambiental, né? Enfim, isso é importante que mais eventos como esse sejam feitos. Então, em primeiro lugar, eu queria louvar essa iniciativa. Dizer também que o debate foi ótimo, eu sempre aprendo muito com os debates nesse tipo de evento. E só uma reflexão final sobre o que eu falei, sobre a simplificação. A gente entende que a simplificação, e eu sou entusiasta da simplificação, que ela contribui para a ideia, para a promoção da sustentabilidade em suas 3 dimensões. A dimensão ecológica, porque ela permite uma maior proteção, maior efetividade na proteção do meio ambiente, pelo foco naquilo que é mais relevante. Na sustentabilidade econômico-financeira, porque ela tem um condão de reduzir custos e fomentar a economia e as atividades produtivas. E, finalmente, sua sustentabilidade, a dimensão social, ela permite uma geração de empregos e a redução da desigualdade e da pobreza. Então, é basicamente essa ideia. Óbvio que a simplificação, para trazer todos esses benefícios de sustentabilidade, tem que ser bem planejada, discutida com a sociedade, bem executada, né? Enfim, então, essa é basicamente a nossa conclusão final. Quem tiver interesse aí em ler ou talvez se interessar por ler nossas ideias, conhecer as nossas ideias, o nosso livro, A Simplificação no Direito Administrativo e Direito Ambiental, está sendo comercializado na Amazon, livro físico ou e-book. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada, Bugim, por favor. Bom, é um prazer ter participado desse evento, né? Parabéns ao Rafael, parabéns ao Germano, parabéns à Marjorie, parabéns à Fabiana pela condução, né? Agradeço à ABS pelo convite para ser moderador e como integrante da ABS, ex-presidente e participante ativo, convido a todos aqueles que não conhecem a ABS ou não participam da ABS a conhecer, né, o nosso trabalho e poderem participar aí das outras atividades que estão sendo realizadas. Novamente, parabenizo aí o trabalho que o Rafael vem fazendo, né, muito brilhante a sua exposição, e nas pessoas da Marjorie e do Germano, gostaria também de estender os cumprimentos a todos os técnicos da FEPAM e da SMAN, que nesse período aí estão trabalhando intensivamente e, com certeza, muitos deles, né, recebem contatos dos empreendedores, consultores, ansiosos, né, pelas soluções, né, e vocês estão dando conta de uma forma, participei também, como a Fabiana comentou, de 2, 3 reuniões online, e foram muito produtivas, né, e comprova o que vocês estão efetivamente praticando em termos de gestão pública, né, nesse período. Então, gostaria de deixar todos que participaram aí cumprimentos, né, o debate pelo chat foi muito bom, né,
e certamente nós vamos deixar um legado nesse evento aí para todos. Obrigado, Fabiana, um abraço. Muito obrigada. Como recado final, gostaria então de reforçar que o vídeo desse evento vai estar disponível no site da ABS. Lembrar que nós temos eleições virtuais agora de 15 a 17 de junho. Mais uma vez, agradecer muitíssimo pela participação de todos vocês. É muito bom saber que os órgãos ambientais, né, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas também do Brasil, têm profissionais desse quilate e que estão encontrando aí soluções adequadas para enfrentar esse momento tão delicado. Muito obrigada, uma boa noite a todos e todas. Boa noite.